E eu estava meditando ontem pela manhã, eu estava lá no encontro, eu estava buscando, né, pelo Espírito Santo, como seria a palavra dessa noite, uma palavra tão especial, num momento tão especial, que vem aqui cheio de tanta unção por tudo que o Senhor fez e por tudo que Ele está fazendo. O ambiente fica diferente, nos domingos que a gente volta do encontro, é diferente o ambiente espiritual aqui, é diferente, glória a Deus por isso. E o que eu discerni de uma maneira muito clara, é como o reino de Deus, ele é absolutamente invertido com o sistema deste mundo. E você pode falar, puxa, Haroldo, isso é óbvio. Talvez seja óbvio para você, mas para mim veio como um rema tão impressionante e reforçado até um pouco por uma notícia que eu vi essa semana que me deixou assim um tanto ou quanto irritado. Nós cantamos agora há pouco que Jesus escreveu um canto de vitória lá na cruz, não é isso que nós declaramos? E a cruz, Jesus morrendo na cruz do Calvário, é a maior vitória possível, a maior vitória cósmica, a vitória eterna, é uma vitória que transcende a humanidade, que transcende a nossa vida aqui. A vitória de Jesus lá foi incompreensível para você e para mim, mesmo nós que temos revelação da obra de Jesus, a vitória de Jesus na cruz, ela é incompreensível. Aí eu tive que ler a notícia de um triste humorista, sem graça, decadente, querer fazer um filme dizendo que Jesus, o primeiro filho de Deus, falhou na sua missão, e que então Deus teria que enviar um segundo filho, para fazer o que o primeiro filho fracassou em fazer. É ridículo, é lamentável, inconcebível, que alguém possa fazer uma declaração como essa, só alguém completamente desprovido de qualquer inteligência, de qualquer capacidade, porque se Jesus tivesse sido um fracasso, como ele quer dizer, no mínimo nós não estaríamos no ano 2012 depois dele, no mínimo, para começar a falar nada. Mas isso me trouxe claro assim no meu espírito, claro assim no meu fluir de pensamento, o quanto o sistema de Deus ele é completamente invertido, antagônico ao sistema da humanidade. E como a cruz de Jesus, Jesus na cruz do Calvário, é exatamente um portal de passagem para esse sistema, para o nosso. Eu quero trazer essa palavra antagonismo como uma palavra forte. Por que tudo isso tem a ver? Porque nós estamos falando de encontro com Deus. E na cruz houve o maior desencontro, ou ocorreu o maior abandono da história. E por conta do desencontro e do abandono que aconteceu na cruz, é que nós podemos ter um encontro e ser achados por Deus. Antagonismo. O que aconteceu na cruz foi incompreensível para muitos. Paulo chama a obra da cruz de loucura para os que se perdem, mas poder de Deus e revelação para aqueles que nele creem, é loucura, incompreensível. Mas veja, por que eu posso dizer que o sistema de Deus ele é completamente antagônico ao sistema do mundo? Por exemplo, o sistema de Deus nos diz que para recebermos algo, nós devemos dar. Para ganharmos, nós precisamos perder. Para sermos exaltados, nós precisamos nos humilhar. Para reinarmos, precisamos ser humildes. Para sermos consolados, precisamos chorar. Para recebermos misericórdia, precisamos usar de misericórdia. Para recebermos justiça, temos que ter falta dela. Para ganharmos a vida, precisamos perdê-la. Para vivermos, precisamos morrer. O sistema de Deus ele é completamente de ponta cabeça com o nosso sistema. Mas nós achamos que o sistema de Deus é de ponta cabeça com o nosso sistema, mas na verdade o sistema de Deus ele é de cabeça para cima, e quando a humanidade caiu é que ficou de ponta cabeça. E você e eu temos uma perspectiva errada, um ângulo de visão errado quando nascemos. Somos ensinados em um sistema errado, vivemos em um sistema errado, crescemos em um sistema errado e desenvolvemos uma visão errada. E quando chegamos até Deus, queremos olhar a Deus de acordo com estes olhos, queremos olhar a Deus de acordo com esta visão, e é impossível entendermos a revelação de Deus através deste pensamento natural e racional, porque ele nos leva a não compreender as coisas espirituais. E Deus, sabendo disso, providenciou a obra de Jesus na cruz do Calvário, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Para que possa haver um encontro com Deus, foi necessário um desencontro, ou um abandono. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46.
Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 46, nós encontramos o seguinte: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo correu um deles e tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Eu sempre fico impressionado quando eu leio os textos da cruz. Os textos da cruz movem o nosso coração, ou deveriam mover. Ninguém matou Jesus. Jesus morreu de si mesmo. Nós lemos o texto, ele entregou o seu Espírito. Ele decidiu morrer. Ele diz: eu tenho a vida nas minhas mãos e eu voluntariamente a entrego. Jesus entregou a sua vida por amor de você e por amor a mim. Quando nós não estávamos nem um pouco interessados em buscá-lo, quando nós não tínhamos nenhum interesse em quem ele é, talvez iríamos assistir esse filme ridículo e dar risada e achar tudo muito engraçado. Foi nesse momento que Jesus nos amou e morreu na cruz e entregou o seu Espírito. E interessante, eu estava meditando sobre esse momento, em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus passou pelo desencontro para que você pudesse encontrar com Ele. Passou pelo abandono na cruz para que nós pudéssemos ser achados. E eu estava comentando isso com a Fúvia hoje à tarde, e ela até me achou uma coisa muito tremenda, que me alegrou muito o coração. O meu avô foi um pregador da palavra. Ele foi muito mais conhecido pela área de medicina legal, onde ele exerceu algumas funções importantes, mas ele era um homem temente a Deus. Ele ensinava a palavra, e ele escreveu alguns livretos. Um dos primeiros que ele escreveu, que está aqui nessa coleção, ele até publicou na época, uma coisa bem pequena, foi de que morreu Jesus, de que teria morrido Jesus. E ele, como médico legista que era, ele faz uma análise médica de o que levou o corpo de Jesus a morrer. E depois de fazer todo um tratado, demonstrando o sufocamento, falando do que acontece na corrente sanguínea, falando do choque, falando do estresse, falando de tudo, ele conclui que Jesus morreu por mim e por você. Ele não morreu por uma causa médica, mas ele morreu por um motivo espiritual. Ele morreu porque era a única solução para que alguém pudesse chegar a Deus, porque senão ele jamais morreria. Se todos os caminhos levassem a Deus, por que Jesus morreria uma morte dessa na cruz do Calvário? É uma pergunta importante para se fazer. Não seria necessário, ele podia ficar no céu, tranquilo. Todos os caminhos levam a Deus. Pode vir por outro, eu não vou criar esse caminho difícil. Por que eu vou para o difícil? Tem os mais fáceis aí, né? E aí a Fúvia achou esse livreto, O Desamparo da Cruz. Eu fiquei tão feliz porque estou movendo na mesma frequência com meu avô. Já está com Jesus na glória. Aleluia. Mas ele diz o seguinte: consideremos, na cruz o Senhor havia tomado sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, por ferido de Deus e oprimido. Essa é a palavra de Isaías. Aí ele diz: Pedro, na sua primeira epístola, esclarece: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Aí ele ainda avança. E Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, registra: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Na epístola aos Gálatas, o mesmo apóstolo observa: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Não nos esqueçamos de que o sacrifício de Jesus foi penal, expiatório e vicário. Realizando um sacrifício penal, ele deveria sofrer o castigo que nos era próprio. Ao expiar as nossas faltas, pagava Jesus tais faltas inábeis que seríamos para isso. E fazendo a obra vicária, ele, como nosso substituto, era o Cordeiro de Deus imolado em nosso lugar. Glória a Deus. Então veja, falando dos antagonismos, Jesus que não tinha pecado, se fez pecado. Jesus que não andava enfermo, enfermou. Jesus que não tinha maldição sobre si, foi feito maldição.
Você percebe os antagonismos, você percebe as distâncias entre as coisas sendo unidas através da obra de Jesus? Por isso que Deus nos revela através de Paulo, de que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas. E Jesus veio na plenitude dos tempos, Jesus veio no ápice, no momento da história necessário, para que fosse cumprido o plano de salvação e a obra de Jesus na cruz do Calvário fosse estabelecida. E naquele momento ele foi abandonado pelo seu Pai, porque sobre ele estavam todos os seus pecados, todos os meus pecados, todos os pecados das pessoas ao longo da história da humanidade, para que o sacrifício de Jesus pudesse ser poderoso o suficiente para alcançar todo aquele que nele crê. Ele morreu por todo mundo, mas a salvação é adequada e suficiente para aqueles que creem. Não são todos salvos, todos têm uma obra de salvação completa. O poder da obra de salvação de Jesus era suficiente para todos, mas tem o seu poder e o seu efeito na vida dos que creem. E Jesus abriu a porta do encontro, ou melhor, da reconciliação na cruz do Calvário. Abra comigo Efésios capítulo 2, um pouco para frente aí de onde você está. E o apóstolo Paulo está falando acerca de judeus e de gentios. Era um conflito muito importante naquele tempo, porquanto toda a revelação, toda a lei, toda a religião judaica, ela trazia primazia para o judeu, para o circuncidado, para aquele que guardava as ordenanças. E aí, a partir de Pentecostes, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e subido aos céus, começa o evangelho para os gentios, começa o derramamento do Espírito ali na casa de Cornélio, e havia uma dúvida: escuta, eu tenho que me circuncidar ou não tenho que me circuncidar? O evangelho é para os gentios, é só para os judeus? E Paulo, ele escreve muito acerca disso, que em Jesus não existe mais judeus, nem gregos, nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos diante de Deus, se estamos em Jesus, somos um. E ele trata desse assunto, mas ele traz uma revelação tremenda acerca da obra de Jesus na cruz. Ele diz, Efésios 2, versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade, e vindo ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia! Jesus, pela obra na cruz, Ele nos reconcilia com o Pai, Ele nos promove um encontro com Deus verdadeiro, poderoso, único e transformador, apenas pela obra de Jesus, seja judeu, seja grego, seja gentil, não importa mais a nacionalidade, não há mais uma questão étnica. Uma das coisas lindas do texto de Apocalipse é que lá no céu existem homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação, todas as etnias, todas as cores, todas as vestimentas, todos os sotaques, todas as manifestações da humanidade estarão naquele dia diante do Senhor, declarando: digno é o Cordeiro Jesus que foi morto, de tomar os livros e de abrir os selos, digno é o Cordeiro Jesus, aleluia! Não há mais separação, porque por sua obra na cruz, Jesus nos promove a reconciliação com o Pai. Antes não havia encontro, agora há encontro. Antes havia separação, agora há reconciliação. A obra de Jesus na cruz do Calvário é tremenda. Vire comigo um pouquinho à frente, Colossenses capítulo 1, versículo 17. Colossenses 1,17 nos traz
a revelação da eternidade de Jesus. Jesus não nasceu de Maria, como o apóstolo ministrou hoje de manhã para nós. Jesus, ele entrou no mundo através de Maria. Ele se fez carne. João, em seu evangelho, no capítulo 1, ele diz isso muito claramente, que o verbo que se fez carne, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se sem Jesus, nada do que foi feito se fez, inclusive Maria foi feita pelas mãos de Jesus, pelo poder de Jesus, pela sua palavra, na eternidade anterior, no jardim, ou antes do jardim, onde no princípio havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava naquele lugar, para construir, edificar, estabelecer tudo do nada, porque Deus não precisa de nada para fazer tudo. Os evolucionistas precisam do nada fazer tudo, só Deus pode fazer isso. Mas nesse texto, Paulo traz então a eternidade de Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Jesus é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis, presta atenção nisso, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. A sua obra de reconciliação foi feita pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, mas a base, como nós vimos, é para aqueles que estão na fé, para os que permanecem na fé. E o autor, e Paulo nos deixa muito claro em Romanos no capítulo 10, que só existe fé pela palavra de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, e ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Qualquer outra expressão de acreditar em alguma coisa é crença e não fé, porque só existe fé quando é na palavra de Deus. O resto é crença. Assim, o que nós vemos é que agora este evangelho da reconciliação está em curso, ele tem sido pregado. Você podia não chamar ele de ministério da reconciliação, mas não muda o fato de que ele era. Toda vez que você pregou o evangelho para alguém, meu querido, minha querida, você estava pregando a salvação, mas dentro do pacote da salvação vinha a reconciliação. Nós muitas vezes movemos muitas coisas que Deus nos dá, e nós não sabemos tudo o que temos nas nossas mãos. De verdade nós não entendemos o poder que nós temos, de verdade nós não entendemos completamente a obra do Senhor Jesus. Em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, uma parte está clara para nós, a outra parte talvez não esteja tão clara assim, mas não muda o fato de que quando você se move pela fé, de quando você prega a palavra de Deus para quem quer que seja, tudo aquilo que você sabe e aquilo que você nem imagina, vai acontecer na vida dessa pessoa, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue derramado na cruz, porque é Deus que faz a obra de salvação, não sou você, nem eu, é Deus, a obra é dele, pelo Espírito Santo de Deus, o nosso papel é pregar. Nós não entendemos como é que alguém pode nascer de novo, nós não entendemos como é que alguém pode ser transformado, não faz sentido para nós como pessoas podem ser libertas de demônios, como nós vimos, pessoas podem ser cheias do Espírito e ficarem completamente transformadas de como são, como nós vemos. De verdade nós não compreendemos, não alcançamos todas as coisas que o Senhor dispõe nas nossas mãos, nós nem mesmo entendemos o que Ele faz em nós. Você entende o que acontece de verdade enquanto você ora?
Você entende de verdade o que acontece enquanto eu estou aqui falando a palavra de Deus para você, o que está acontecendo nesse momento, no mundo espiritual, no mundo natural, nas suas memórias, nas suas emoções? Você consegue entender tudo o que acontece? Não conhecemos. O Senhor tem processos que Ele sabe, só Ele sabe. Quando Ele lançou os fundamentos na criação, Ele planejou todas as coisas. A palavra de Deus é linda, diz que Ele colocou limites para o oceano. Que coisa tremenda, o mar chega só até aqui, e daqui não passa. Ele contou e pesou na sua mão todos os grãos de areia das praias. Ele viu você, substância ainda informe, no ventre da sua mãe. E Ele viu todos os seus dias. Ele te conhece. 7 bilhões de pessoas existindo hoje, mais ou menos, um pouco a mais, um pouco a menos. E você tem uma única impressão digital. Ninguém tem uma impressão igual à sua. Você é único. Você não é um acontecimento aí ao acaso. Você não foi jogado no meio de uma multidão. Deus olha para uma multidão, mas Ele vê pessoas. Ele conhece cada pessoa que está no meio da multidão. O sistema do reino de Deus é incompreensível para o nosso, é que o nosso é invertido. Agora veja, abra comigo em Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Esse texto é tremendo. Quando eu era garoto lá, em São Paulo mesmo, eu fazia parte de um ministério que tinha na época na igreja onde eu fazia parte, lá na Rua Jesuíno Arruda 734, ainda existe Igreja Batista Regular do Itaim. Lembro muito daquela época lá, até os meus 17 anos eu era parte daquela igreja, e tinha um ministério chamado Memorizadores da Bíblia. E aí tinha lá um grupo de senhores, eles tinham revistinhas e livros, e eles levavam, e aí nós tínhamos um prazo para decorar lá um número 20, 30, 40, 50 versículos, era forte o negócio. Mas eles eram muito amorosos, né? Conforme você decorava, eles voltavam de tempo em tempo e ganhavam um livro, ganhavam um marcador de Bíblia, umas coisas simbólicas, mas era um estímulo, né, para você decorar. E uma das coisas que a gente decorava naquela época eram os versículos para pregar o Evangelho através do livro de Romanos, né, chamado Estrada Romana, não é isso? E aí que a gente entendia, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, não é assim? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí chegava, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, e por aí ia. Então você tinha lá um grupo de versículos que você, sabendo de cor, você teria facilidade de explicar para uma pessoa como é que o pecado entrou no mundo, como é que a morte que entrou realmente afasta as pessoas de Deus, destituídos da glória de Deus, mas para depois apresentar a obra de Jesus. E esse 5:8 fazia parte daqueles versículos, fazia parte daqueles textos tão familiares, né, para mim. E começa desta maneira: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, que está às portas. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Aleluia! Você recebeu a reconciliação, mas entenda, ele está dizendo que primeiro nós fomos reconciliados pela sua morte, fomos salvos pela sua morte, e depois salvos da ira. Aqui dá para pregar um monte. Mas veja, o que importa aqui? Vira para frente, para 2 Coríntios capítulo 5, 18, eu quero trazer isso de uma maneira mais clara, porque aqui parece que nós recebemos a reconciliação,
e recebemos, mas parece que recebemos a reconciliação apenas para a nossa salvação, e sim, é verdade que a nossa salvação está contida na reconciliação, mas o Senhor colocou algo na sua mão, desde o dia em que você conheceu Jesus. Se você não conheceu Jesus ainda, eu quero que hoje seja o dia em que você é alcançado pelo ministério da reconciliação em nome de Jesus. Mas veja 2 Coríntios 5,18. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou, repita comigo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Meu querido, minha querida, você que já é de Jesus, você recebeu das mãos de Deus o ministério da reconciliação. Muitos de nós ficamos pensando: pastor, apóstolo, ora por mim, eu quero saber a vontade de Deus para a minha vida, qual é o meu ministério, eu vou me mover no ministério profético, vou me mover no ministério de ensino, sou pastor, sou missionário, sou evangelista, se você não sabia nenhum dos seus ministérios, eu não tenho medo de errar, que você tem um já, que é o ministério da reconciliação. Esse é seu. Você não precisa de oração, imposição de mãos, você não precisa ser ungido, você já foi ungido para isso. Você já tem esse ministério em você. Por quê? Porque você foi reconciliado. Você recebeu a reconciliação. Você recebeu a obra de Jesus. Você teve um encontro com Ele, face a face. E como a Fúvia ministrou, nós temos que ter encontro com Jesus todos os dias. O encontro mais importante com Jesus é aquele que nos transforma definitivamente. Depois podemos ter finais de semana especiais, quando promovemos um tempo para parar, orar, buscar a Deus, e teremos encontro com o Senhor, e Ele vai visitar na sua vida. Tenho falado de tempos de visitação. O Senhor tem tempos de visitação, que Ele traz a cada um daqueles que são seus. Ele quer nos encontrar, Ele tem prazer na nossa presença. Por tudo isso, você tem o ministério da reconciliação nas suas mãos. A palavra de Deus diz que Ele colocou as chaves na sua mão. Você tem a chave, você abre, você fecha. Jesus ficou furioso com os religiosos da época, os fariseus, porque Ele disse: vocês nem entram no reino, e nem deixam o povo entrar. Misericórdia, que você e eu sejamos desses que entramos, e ajudamos os outros para entrar, e apontamos o caminho, e explicamos a porta, colocamos um tapete vermelho, falamos: vem, é por aqui, olha, esse é o lugar, esse é o caminho, é por aqui, vem comigo, e que a nossa vida diga que eles podem vir conosco, em nome de Jesus. O ministério da reconciliação está confiado a você, já. E aí ficam dois convites para que você possa meditar nessa noite. O primeiro deles: muitas pessoas, como aquele triste humorista, não entendem a obra de Jesus e acham que entenderam tudo. Paulo tem uma frase em Romanos capítulo 1 que eu gosto. Paulo era muito sábio, e ele lidava com os sábios da época, e ele fala acerca deles: inculcando-se por sábios, tornam-se loucos. Se acham tão sábios, que sabem todas as coisas, que não percebem a estupidez do que dizem. Não conhecem, não entendem. Mas muitas pessoas acham que entendem quem foi Jesus. Acham que entendem as realidades da vida, da morte, da eternidade, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o real sentido da vida. Muitas pessoas acham que sabem, ou muitas pessoas, porque sabem que não sabem, fazem de conta que não está acontecendo nada e que não precisam responder essas perguntas. Fazem de conta que tem muitos e muitos anos de vida para pensar nisso com calma. Agora não é o momento, agora eu estou numa fase da minha vida que eu estou crescendo, eu estou comprando, eu estou vendendo a minha carreira, vou casar, meu filho, quando eu ficar mais velho. E muitas pessoas nunca ficaram mais velhas, foram embora antes, porque por melhor que seja o seu seguro de vida, quem vai usar é o beneficiário.
Seguro de vida não garante nada. Segurança armada não garante nada. Cerca elétrica não garante nada. Vigilância 24 horas por dia não garante nada. E quando as pessoas adiam a questão de entender verdadeiramente o que eu estou fazendo aqui, e de realmente gastar tempo para perguntar, para buscar, questionar, eu acho tremendo pessoas que decidem encontrar a Deus mesmo. Sabe aqueles que vão mesmo, e vão buscar, e bate aqui, e bate ali, e bate naquele lugar. Essas pessoas, elas estão buscando a Deus. E sabe o que acontece com quem busca a Deus de verdade? Deus é encontrado. Deus é encontrado por essa. Aleluia! E sabe como é que Deus faz? Eu vou dar um exemplo. Talvez você não é de Jesus e está aqui hoje conosco. Sabe como é que Deus faz? Ele entrou na tua vida através da pessoa que está do teu lado. Você não quer estar aqui numa igreja ouvindo um pastor pregar. Mas Deus te trouxe hoje. É tremendo como Deus faz. Deus tem uma logística de encontros e de contatos de pessoas. E um conhece o outro, que conhece o outro, que liga, que fala, até que chega na pessoa que está buscando. Porque Deus conhece o coração daqueles que estão buscando de verdade. E Ele conhece o coração daqueles que não estão buscando de verdade. Esses Ele permite que fiquem onde querem ficar, porque eles querem ficar onde não tem que mudar tanto assim. Está tudo bem. Você vai para o céu, fica tranquilo. Todos somos filhos de Deus. Vive a sua vida do jeitinho que você... Todo mundo vive assim. Então faz igual todo mundo. Não mata demais. Não mata nunca. Não rouba muito. Mas se você roubar um pouquinho, tem uns roubinhos que também ninguém está vendo. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Não seja adúltero. Mas se aparecer uma mocinha bonitinha, dando muita chance, também todo mundo faz, que mal tem. E essas pessoas acham que por ter esse padrão de vida, como todo mundo faz, irão todos encontrar Deus naquele dia. Porque eles imaginam um Deus, Papai Noel, de barbas brancas, com uma cara meio de bobo. Pode entrar, oh, você não teve tanta chance assim, vem, está tudo bem. E essa mentira do inferno contamina os pensamentos das pessoas, e elas adiam, e adiam, e adiam, e adiam, até talvez não terem mais chance. A palavra de Deus diz: importa que todos compareçam perante o tribunal de Cristo. Deus vai julgar. E se você sabe que você é um pouco culpado, você precisa arrumar um ótimo advogado. E a palavra de Deus nos apresenta em 1 João 2,1, Cristo Jesus, o advogado. Para você chegar diante do juiz, só acompanhado dele. Não chega de outra maneira. Então o convite é para sermos salvos pela sua graça. O que é uma tremenda alegria, fala sério, ser salvo, que tremendo! Mas leia o texto comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Também tem um antagonismo aqui. Esse texto ele é tremendo. Tiago 4, 8. Nós lemos o seguinte: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante purificai os corações. Mas aí vem: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Sabe por que isso é necessário? Porque é impossível você um dia realmente ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, e você não olhar mesmo para você, e você não perceber que você é completamente indigno de relacionar com Deus, que os nossos pecados, as nossas misérias, a sujeira da nossa vida, a podridão do nosso padrão de pensamento, as coisas que nós gostaríamos de fazer, mas muitas vezes não fazendo, só porque tem alguém olhando, só porque tem alguém perto, só porque vamos ser presos, só porque talvez vão perder o casamento, essas coisas que nós estamos lá dentro querendo fazer, que no fundo é quem nós somos. E quando nós nos defrontamos com Deus, Ele não nos acusa de pecado. Sabe o que acontece quando nós realmente temos contato com a presença de Deus?
Ele coloca como que um espelho, para que nós possamos olhar para nós mesmos. Eu lembro uma vez aqui na igreja, que tinha uma pessoa com uma vida bastante atrapalhada, uma pessoa que normalmente diria que nós que pregamos a Bíblia o acusamos de ser pecador, e naquele dia tinha uma unção de amor tremenda aqui, e aquele homem estava nesse lugar, eu lembro até hoje, e eu lembro que eu fui tão cheio do amor de Deus, como poucas vezes eu me lembro de ter me sentido assim, para aquilo que aconteceu. E aí teve uma ministração, acho que era a pastora Jane que estava pregando alguma coisa de acolher as pessoas, e eu fui, e eu abracei aquele homem, e quando eu abracei, eu senti o amor de Deus, totalmente me envolvendo, e eu disse para ele, Deus te ama, e sabe o que ele falou para mim com lágrimas nos olhos? Mas eu sou pecador. Eu falei, mas Deus te ama, e ele falou, mas eu sou pecador. Deus te ama, mas eu sou pecador. Porque sabe o que aconteceu com aquele homem? O amor de Deus que estava envolvendo a minha vida o confrontou. Eu não preguei, não falei para ele quais eram os pecados dele, ele não crê em nada do que nós cremos aqui, mas naquele momento, ele se viu, e ele falou, mas eu sou pecador. Tristemente ele foi embora, mas ele teve a compreensão de que ele era pecador. E sabe uma das coisas que aconteceram na minha vida, em alguns desses finais de semana tremendos, como esse que nós tivemos aqui, convertido já, velho de casa, pastor, já, sim, sabe o que eu fiz? Eu chorei meus pecados, eu fui confrontado com tantas coisas que eu tinha vivido que eu não precisava ter vivido, tantas coisas que eu já tinha feito que eu não precisava ter feito, tantas decisões que atrasaram a minha vida, e vocês estão me acompanhando pregar ultimamente, sabem que eu estou num processo de entender visitação de Deus e de passar a vida limpo, né? É importante passar a vida limpo quando a gente acha que a gente não tem muito tempo mais, mas eu não vou morrer não. Passar a vida limpo, olhar para si mesmo, deixar de achar que sabe tudo, que é o bonzão, que tem as respostas, e se quebrantar diante do Senhor. Esse é o primeiro convite que eu vou fazer hoje. E esses sentimentos antagônicos são totalmente necessários. Você tem que chorar para ser feliz, você tem que se lamentar para receber a alegria da salvação, porque afinal, como eu já disse, Jesus se fez pobre para que nós sejamos enriquecidos, Jesus enfermou para que sejamos curados, Ele se fez maldição para que sejamos benditos, recebeu escrito de dívida que era nosso, para que nós fôssemos liberados deles, Ele morreu para que tenhamos vida, se fez pecado para que fôssemos livres do pecado. É antagônico. E o segundo convite é que você e eu, que já passamos por essa porta da cruz, sejamos vivificados para nos tornarmos ministros da reconciliação do Evangelho de Jesus. Gálatas 2:20 nós lemos, já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Muita seita de nego pirado fala que tem que morrer e quer levar todo mundo para o suicídio. Não é esse papo conosco. Como o apóstolo ministrou, nós cremos no símbolo do batismo. Nós morremos sim, simbolicamente, quando somos mergulhados na água. Ressuscitamos com Cristo quando saímos da água. Esse é o único símbolo possível de ser batizado nas águas, que representa a morte e a ressurreição. Você e eu precisamos morrer sim, mas nós podemos continuar vivos, não precisa de certidão de óbito. Agora, como é que nós lidamos com essas duas verdades? Eu estou concluindo aqui. Nós queremos continuar a propor os nossos antagonismos para Deus, e eu quero trazer alguns que eu pensei aqui. Queremos viver a nossa vida do nosso jeito, mas queremos receber a sua vida. Não queremos as leis do seu reino, mas queremos reinar nele. Não queremos dar a Jesus a nossa exclusividade, mas queremos que Ele nos seja exclusivos. Queremos ser livres no que nos diz respeito os seus princípios, mas estamos presos em nossos desejos e pecados. Não nos dedicamos a Ele, mas queremos a sua dedicação. Ele é o caminho, mas queremos chegar lá do nosso jeito. Ele propõe os valores, mas nós apresentamos os nossos. Não queremos a sua autoridade, mas queremos exercer autoridade em seu nome. Não queremos Pentecostes da sua maneira, mas queremos o poder. Não queremos o seu sistema, mas queremos a sua salvação. Não queremos morrer,
queremos viver da nossa maneira. Você percebe como nós queremos trazer antagonismos para o sistema do reino de Deus que não passam pela porta da cruz? Não passam. Agora eu quero te lembrar, Deus prefere os valores dele do que os seus. Ele se basta. Ele não precisa. Agora, se nós queremos realmente entrar, fluir, mover, ter encontros, nós precisamos nos submeter. A Bíblia diz que ninguém tem mais amor do que esse, de dar alguém a sua vida em favor dos seus inimigos, adversários, amigos e outros. Jesus morreu até pelos seus adversários. Você que está aqui hoje conosco, que não conhece Jesus, hoje é um dia importante na sua vida, porque o Senhor preparou uma oportunidade, você veio para cá, não sei exatamente porquê, para ouvir uma palavra de vida. Não sei quantas vezes você vai poder ouvir o Evangelho na sua vida ainda. Eu quero que você possa meditar nisso. Vamos abaixar as cabeças, fechar os olhos por um instante só. Eu quero te confrontar, se você não é de Jesus ainda, e te perguntar em que você consegue apoiar a sua existência, em que você consegue se garantir, como você consegue andar numa cidade como São Paulo, que tantas pessoas saem de manhã e não voltam para casa à noite, e continuar adiando a sua decisão de discutir a sua eternidade. Eu não quero te pôr medo, não é essa a ideia, o Evangelho é o Evangelho de amor, mas eu quero falar a verdade. Essa é a verdade. Mas o Evangelho de amor significa que a sua morte, Jesus morreu por você. O preço que você tinha que pagar, Ele pagou. A obra dele é poderosa e suficiente para toda a humanidade, mas Ele não vê você como um número de 7 bilhões dentro da humanidade, mas Ele te vê como uma pessoa única, uma impressão digital única. Ele sabe, Ele conhece os seus dias, Ele sabe o que você tem passado, o que você tem vivido, e Ele quer realmente falar com você, Ele te ama. Eu quero que você entenda que Deus, Ele te ama de uma maneira tão tremenda, que Ele preparou essa salvação que para Jesus foi horrível, horrível. Eu quero perguntar para você, ou para todos aqui, há alguém aqui conosco hoje, que não tem certeza da sua salvação, não sabe o que vai acontecer depois da morte, mas mais do que isso, que foi hoje tocado pelo amor de Deus enquanto eu falava, que enquanto eu falava o Senhor respondeu algumas questões, ou tocou em algumas questões que você sabe que estão no seu interior. Se você é uma dessas pessoas, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você está, porque eu quero orar com você depois e te explicar acerca da obra de Jesus e da salvação. Tem alguém aqui hoje que quer conhecer Jesus de uma maneira mais profunda, quer ter certeza da sua salvação? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui conosco? Glória a Deus, você já sei, está em casa. Glória a Deus. Alguém que nunca fez? Somos todos de Jesus. Vamos estar todos no céu juntos. Aleluia. Mas então tem um segundo convite. O segundo convite é: você foi comissionado por Deus para o ministério da reconciliação. Nós teremos cada vez mais pessoas fazendo encontro, à medida que todos nós formos frutíferos em promover reconciliação daqueles que estão à nossa volta. À medida que nós trouxermos a verdade da reconciliação para essas vidas, mais pessoas se achegarão ao Senhor, mais pessoas vão receber o poder que há no nome de Jesus, como você já recebeu. Você não pode entrar no jogo de inverter os valores e de viver a sua vida de acordo com o sistema do mundo. Você é de outro sistema. Você e eu somos de outro reino. O nosso sistema é de ponta cabeça em relação a esse que nós vivemos, mas é esse que está de ponta cabeça, porque o nosso está de pé. E está de pé, e Jesus é o cabeça. Ele é o que está acima de todas as coisas. Então você e eu precisamos, em algum momento, chorar os nossos pecados, rasgar o nosso coração diante do Senhor
reconhecer o quanto nós ficamos preocupados conosco, o quanto nós ficamos preocupados com as coisas que vemos, o quanto nós ficamos preocupados em andar na regra do mundo e propomos para Deus essas coisas sem pé nem cabeça que eu li aqui. Eu tenho certeza que o Senhor quer levantar a sua vida, onde você está plantado, para cumprir o ministério da reconciliação. Existem pessoas à sua volta que precisam se reconciliar com Jesus hoje. O tempo urge. O tempo urge. Se essa é seu desejo, vamos orar juntos. Eu sei que ninguém vai discordar de orar isso. Repita assim comigo: Pai, eu quero entender onde eu estou hoje no meu relacionamento com o Senhor. O Paulo falou que alguns de nós saem da posição da fé. Não seja eu um desses, em nome de Jesus. Seja eu um daqueles que abraço o ministério da reconciliação e consigo transmitir através da minha vida, através da minha história, através da tua obra na minha vida, esta vida para aqueles ao meu redor. Que o Senhor me capacite, que o Senhor me unja, seja eu bênção nas tuas mãos, na vida de todos aqueles que o Senhor tem. Possa eu entender definitivamente o quanto custou para que eu pudesse hoje ter um encontro com Deus. Possa te encontrar cada dia, em nome de Jesus. Pai, que cada um desses seja visitado mesmo nessa noite pelo Teu Espírito, que cada um de nós seja transformado, ó Pai, em pessoas ousadas, como nós cantamos, que não tem do que se envergonhar. Eu quero é Deus, eu quero a Tua obra, eu quero o Teu mover na minha vida cada dia mais, ó Pai, em nome de Jesus. E cada um de nós assim seja, Pai. Possamos ser os trabalhadores da última hora, Senhor Deus, esses que fazem parte dessa última colheita que tem que acontecer em nome de Jesus. Que o Senhor nos levante como igreja e como ministério, para sermos como que um grande farol, num tempo de tanta confusão eclesiástica, no tempo de tanta confusão doutrinária, Pai. Possamos aqui pregar o evangelho puro de Jesus crucificado, evangelho que é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus na vida daqueles que o encontram, ó Deus, em nome de Jesus. Leva-nos como corpo, como igreja, como ministros, como líderes, como pastores, a ministrar, a fluir, a alcançar, ó Deus, a influenciar esses que o Senhor tem colocado à nossa volta, para que recebam a Tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida.